Olá, pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes aqui inaugurando nossa primeira live no nosso perfil aqui do Instagram, novo, né, que a gente fez. E estou muito feliz, quero fazer desse espaço, desse canal, a mesma coisa, né, que eu faço com as aulas. É um espaço participativo, é um espaço de debates, é um espaço que a gente vai aproveitar da melhor forma. Mas especificamente quanto à live de hoje, vai haver uma coisa que vocês sabem nunca existe, nem nas minhas aulas, nem nas palestras, nem nessas coisas ao vivo que tem hoje em dia, que é uma certa moderação das perguntas, tá? Por quê? É, porque vocês sabem, alguns temas são muito sensíveis, né? E tudo mais, então não tem problema. A gente vai, como sempre, lidando com as coisas a partir do momento que elas aparecem. Então, é o seguinte, enquanto eu falo aqueles, como meus alunos sabem, aqueles avisos administrativos e tudo mais, então agora, né, estreando, essa é a primeira live do nosso canal agora, Instagram também. É, eu sempre fazendo besteira, né, gente? Liga não. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai primeiro dar uma conversada com a Malu, né? Saber dela, como é que foi todo esse processo de criação, tudo mais, né? Como é que foi para ela essa coisa, porque eu sempre digo para os alunos, né? Um processo é uma coisa muito violenta, muito. Ah, mas você ganhou. Não, não ganhou. Todo mundo perde com o processo, entendeu? Todo mundo perde, não tem jeito. Porque é um desgaste emocional brutal. E todo mundo que já passou por um processo judicial, mesmo que seja em juizado especial de pequenas causas, antigamente chamava, hoje em dia é juizado especial civil, todo mundo sabe que isso daí não é mole. Não é mole. Então eu quero chamar aqui a Malu, que entrou. Olha, se eu conseguir saber como é que chama a Malu aqui pro negócio. Eu acho que eu aprendi, eu acho. Ela mesma, Malu. Que é ela, Malu, eu sei. Eu digo assim, é, que então... Oi, entrei, Oi, entrei. querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Baixa só um pouquinho a sua câmera que a gente está vendo. Isso, que a gente quer ver o seu Ah, rosto todinho. Eu vou tá, tá dando, ok. enquanto as pessoas chegam, eu vou dando um panorama geral, porque Certo. tem muito aluno, muita Uhum. gente. Muita gente primeiro, Malu, perguntando, vamos fazer o nosso jabá, né, meu povo? Temos que fazer o nosso jabá, porque os meus livros vocês compram lá no site, que já está acabando também, os dois mais vendidos, né? E eu queria saber, Malu, a pessoa que quiser ler Na Porta do Inferno, como que faz para comprar o livro? Isso é uma pergunta que muita gente me fez nesses dias, né, de divulgação e tudo. Me conta. Sim, olha, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade que você Imagina. está me dando de divulgar meu trabalho e tudo, e também estou muito feliz pelo que aconteceu, mas está no site Livrorama, é um portal de livros que vende livros chamado Livrorama, é só entrar no Livrorama e colocar Na Porta do Inferno, Submundo da Violência de Gênero e comprar lá, tem a versão impressa e a versão e-book, tem duas versões. Entendi. E Malu, você aproveitando, o pessoal que sempre também me pergunta, eu gosto de botar no início e no final das lives as formas de contato, os perfis das mídias sociais da pessoa, tanto no início quanto no final, porque no início, quem está chegando, às vezes chega atrasado, não pegou, e no final, quem teve que sair para dar janta para filho, para pegar filho na escola, não sei o quê, também já pegou no início, então é uma coisa que os alunos pedem muito. Então, pode falar para a gente É, as suas mídias sociais. no Instagram é Malu Magalhães 2021, no Facebook é Malu Magalhães Jornalista, ou só Malu Magalhães também, porque eu tenho o perfil pessoal e tenho um perfil também Malu Magalhães Jornalista no Facebook. Uhum. E no Twitter é
É Lourdinha Heavy. É o meu e-mail. Que É ótimo. Lourdinha Heavy. Adoro. Heavy de quê? Porque... De heavy metal? Conta pra gente. Não, não, revisora. Não, Lourdinha Ah, Heavy. vocês veem, meu RF. povo. Meus Não, alunos sabem que eu sou metaleira eu sei que, revoltada, eu sei que então. você é roqueira, Não, eu né? sou Não, mas roqueira, eu sou eu acho que metaleira, eu sou a primeira ah, metaleira do Brasil, né? pior Então, ainda, ah, meu Deus, né? Por nossa. isso que eu peito essas coisas e rio, inclusive, todo Aham. mundo aqui perguntando é, se a gente não tem medo, porque a gente, né, recebeu ontem uma ligação esquisita lá no escritório, ameaçando processo, ameaçando derrubar a live. E aí hoje, quando todo mundo me perguntou isso, eu só falo uma coisa, gente. A gente derrubou o Roberto Carlos. Então a gente não tem medo de muita coisa, né? Assim, porque quem derrubou o Roberto Carlos e a gente Não, ia para a audiência, que as pessoas arrancavam os paralelepípedos da rua ali em frente ao fórum e tacavam na gente, o que mais você pode esperar? É mentira. Eu sério? não sabia disso. Gente, que Várias. isso? Uma faxineira minha foi embora da minha casa. O que a senhora está fazendo Eu, com o rei? Tá, eu vou tá. fazer a biografia sua autorizada, hein? Eu vou fazer, Opa, hein? eu quero, sabia, Malu? Tá aí. Convite feito, pessoal. Convite aceito. Vai sair a minha biografia, não sei se é autorizada ou não autorizada, mas vamos ver. Eu adoraria, Malu, assim, tem umas partes meio negras, mas tudo bem, se você quiser se aventurar, tudo bem. Eu acho, inclusive, que essa questão das biografias, né, que todo mundo sabe que além do processo Roberto Carlos foi o objeto da minha tese de doutorado, ela tem muito isso, porque às vezes, eu lembro do Paulo Coelho, que não gostou muito da biografia que Fernando Moraes fez dele. Por quê? Porque ali Narciso acha feio que é o espelho. Ali o Fernando Moraes não teve compromisso nenhum que não fosse realmente com a história, botou para fora muitos fantasmas, muitas coisas que ninguém sabia, entendeu? E aí eu Uhum. acho que Paulo Coelho não gostou muito, não, porque pelo visto, né, não processou, mas não é só processando que a pessoa se causa uma certa rusga, né? Pode ser também de outra forma. É, Pedindo o então, direito de resposta, exatamente. exatamente, Exatamente. ele pediu e tal, tudo ótimo. Malu, oi, Ivani. Nossa, gente a beça chegando, hein? Eu gosto de dar. Eu fico achando. Eu sou tão antiga que eu sou da época que o professor dava aula em sala de aula, né? Então, Aham. aí eu gosto que nem quando, sabe, quando o aluno chega na sala, Ivani, tudo bem? Entra, senta. Eu tô achando a mesma coisa. A pessoa não se acostuma com o fato de que agora tudo é online. Eu acho muito esquisito estar conversando. A gente fez essa audiência da Saíli, né, a escritora que também está sendo perseguida lá por um juiz lá em Santa Catarina, 5 horas de audiência online, porque 5 horas de audiência física, você está ali, está com as pessoas, é um desgaste, porque o negócio da conexão cai, porque o outro não escuta o outro, porque não, você está fazendo para me prejudicar. Não, olha, é uma briga. Eu falava assim, gente, eu tenho saudade de quando a gente ia fazer audiência, a pessoa trazia uma faca laser para matar a outra parte, porque era muito mais fácil, chama a segurança do fórum e acabou o problema. Então, poxa, Eu, enfim. eu fiz uma audiência outro dia de 3 horas também. Nossa, eu fiquei com a Me bunda dura, com a conta, é bunda dura. relativo ao livro ou não? O que que é? Relativo ao livro. Você Ah, sabe que eu agora estou acumulando milhagem em bancos de exatamente. Eu tribunais. acho que você deveria, Malu, você escreve tão bem, você se expressa tão bem, você deveria abrir um curso. Como enfrentar vários processos judiciais e não dar um tiro na É uma cabeça no meio do ideia. caminho, É uma entendeu? ideia, e não pirar, exatamente. Não, mas cada hora eu tô sentada num tribunal, entendeu? E, não, e eu vou sendo, assim, como é que se diz, absolvida em uns, daqui a pouco tô réu em outro, daqui a pouco sou absolvida nesse outro. Então É a uma gente loucura, vai meu advogado começar, fica maluco. a gente vai começar falando de uma coisa que todo mundo me pergunta o dia inteiro. Eu vivo de contencioso judicial há 30 anos. Que Então, beleza. então assim, eu brinco com eles, todo mundo que pergunta, eu falo assim, gente, mas eu só sei fazer 3 coisas na vida, que é tocar, cantar e brigar. Tocar e cantar no Brasil não dá, heavy metal e rock no Brasil não dá dinheiro, então eu só sei brigar. Então, assim, é uma coisa que eu fui preparada, essa coisa da briga, não é qualquer pessoa. Não é porque você tem que ter, eu acho, que uma coraça de aço. Então, eu queria saber de você, que não se preparou para isso, não é filha de um grande advogado, que viu a vida inteira essas baixarias e tal. Eu queria saber de você, Malu, como está sendo enfrentar
um monte de processo judicial, toda hora na justiça, toda hora audiência, toda hora recebe intimação, recebe não sei o quê. Me conta, como que tá isso para você? Olha, é complicado, mas eu estou mais ou menos acostumada. Eu já Entendi. estou naquela coisa de ficar estoica, sabe? É estoico, é isso mesmo. Eu, Olha aí, eu, Eduardo enfim, Pimenta, os estoicos. Eduardo Pimenta, grande advogado, autoralista. O Eduardo é filósofo, também gosta tanto dos estoicos. Olha os estoicos aí. e aquela coisa, como eu também estou ganhando, graças a Deus, graças ao meu advogado e graças também ao meu caráter, eu estou ganhando os processos, todos, não é só em relação ao que está publicado no livro, mas também em relação a outra pessoa, que também queria me Claro. prender. Você sabe que ela me julgou, pra você ter uma ideia, uma outra pessoa, cujo nome eu não posso falar, ela me processou em várias criminais de São Paulo e do Rio. 6 processos criminais pelo mesmo suposto crime. A gente Então, sabe tipo como é que é. assim, eu virei uma criminosa assim, em várias jurisdições, várias. 3 em Entendi. São Paulo, 3 no Rio. E assim, eu fui inocentada em uma, e mesmo assim ela continuou fingindo que não sabia, e continuou tentando me criminalizar nas outras varas criminais. Então, assim, a pessoa fica desesperada e começa a tentar derrubar a outra de qualquer maneira. E aí é tal coisa, é desgastante, é ruim, Muito. mas só mostra o quanto essa pessoa está desesperada e quanto ela não tem valor. Porque se ela tivesse o mínimo valor, ela estava trabalhando, fazendo coisas legais. E Mas não está. Ela vamos voltar aqui à questão dos processos. Me conta uma coisa, vamos fazer tipo um timeline de como foi essa sua questão, como todos os escritores que a gente apoia incondicionalmente. Como é que então primeiro você escolheu o objeto do seu primeiro livro? Quer dizer, então explica aqui para os alunos, para o pessoal que está assistindo, como é seu primeiro livro, como foi que você chegou ao objeto dele, você quis escrever, você foi contratado, não sei o quê. Conta a história de como começou o primeiro livro, que é todo nascedor da sua história, está por aí. O primeiro livro, a biografia autorizada, que você está falando, né? Isso. Sim, em 2014, eu conheci uma mulher feminista e tinha sido uma das supostas vítimas do Roger Delmacy, aquele caso do médico condenado por estupro há 180 anos. O famoso médico Enfim, monstro, meu povo, o médico monstro de São famoso Paulo. médico Como monstro, é que uma maior escândalo pessoa dessa ainda está sexual. solta? Não sei. Ah, está em prisão domiciliar. Não interessa, né? A prisão domiciliar dele não é o que o pobre coitado lá na Polinter está passando. Ah, não aguento. Fala. Não, mas eu creio que ele já voltou para a prisão e agora está no hospital, não Eu sei lembro que direito. ele estava tipo hospital. Essas pessoas fazem tudo para ficar doente, para não sei o quê. A gente diz aqui que é o esquema, né? Aqueles. Ah, porque eu sou idoso. Não foi idoso para fazer tudo que ele fez, né? Interessante isso. É interessante. Isso aí é o meu pessoal de antropologia que estuda isso, que vai dizer daqui a pouco elas chegam aí. Então me conta, aí como é que foi esse processo? Aí eu conheci uma dessas supostas vítimas do Roger Delmacy em 2014, e aí combinamos de lançar a biografia autorizada dela, junto com outro escritor de São Paulo, Cláudio Tonholi. Que é um Então, biógrafo famoso, meus alunos sabem, tudo, é um sim, cara que já sim, escreveu várias biografias. ele e essa pessoa. Tá. E aí fizemos o livro, lançamos em maio de 2015, foi um lançamento muito midiático, porque a gente fez lançamento em São Paulo, no Rio, Curitiba e Salvador. Sendo que em Curitiba e em São Paulo teve a presença do Sérgio Moro, que na época era ainda... não era ministro da Justiça, era juiz. Tá. Era juiz, ele, Rosângela Moro, e inclusive eles escreveram o prefácio do livro. Foi um livro muito badalado, muito insensato, por conta mesmo da história dessa pessoa, que tinha sido uma das supostas vítimas de Roger Delmacy, e como ele tinha fugido, porque ele tinha ganho o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, ele fugiu da prisão na época. E ela que conseguiu capturá-lo no Paraguai através das mídias sociais, porque ela tinha grupos que fizeram trabalho de detetive. E, enfim, ela conseguiu, junto com várias pessoas, ela mobilizou várias pessoas, ela inclusive mandava documentos dos passos dele, do paradeiro dele, do suposto paradeiro dele para as autoridades policiais. A história dela era muito extraordinária. Eu fiquei muito apaixonada, porque, enfim, infelizmente perdi minha mãe vítima de violência doméstica, eu sei o que é isso, eu sei o que é violência. Eu sei o que é violência doméstica. Eu não sei o que é violência sexual, no caso como ela viveu, mas violência doméstica eu sempre sei o que é. Então, eu resolvi entrar nessa história, me apaixonei pela história dela, e aí fizemos a biografia autorizada e lançamos.
Aí aquela coisa toda, e aí como ela gostou muito do meu trabalho, do meu empenho e tudo, do meu entusiasmo pela causa de violência contra a mulher, justamente porque também eu tinha já esse passado por causa da minha mãe, infelizmente eu perdi minha mãe para violência doméstica, eu perdi mesmo. Aí ela me chamou para ser, ela estava lançando uma ONG, e ela me chamou para ser diretora dessa ONG. Mas Depois vamos de falar algum mais assim do livro. Quer dizer, você então finalizou esse livro e aí foi tudo finalizei. bem, teve o Sim, lançamento e tudo. Aí você sim. continuou nessa trajetória, nesse objeto, né? Porque aí você foi conduzida a uma ONG. E aí, como você resolveu escrever o segundo? Da onde que saiu o objeto do segundo? Quer dizer, por que que te interessou, inclusive, dois livros mais ou menos sobre a mesma temática, né? O que é raro na literatura biográfica ou jornalística, né? Jornalismo Sim, investigativo. sim, sim. Eu comecei a me dedicar muito à ONG e comecei a ver muitas irregularidades, muitas discrepâncias entre o que era prometido e o que era efetivamente feito. E, Uhum. enfim, promessas não cumpridas e, enfim, muitas palavras para pouca atitude concreta, porque a ONG tinha projetos ambiciosos de ter casas de abrigo para mulheres espancadas, não terem que voltar para os lares, e cursos de corte e costura para as mulheres se profissionalizarem, não dependerem do dinheiro do marido que espancava, dando liberdade financeira e dignidade para ela, e massoterapia, e assim, coisas assim, espetaculares. E nada disso saía do papel. Aí eu comecei a questionar, inclusive o livro supostamente dava parte da renda para a ONG. E aí, uma vez conversando com a presidente da ONG, eu falei, mas você não recebe o dinheiro do livro? Que é 1% da renda do livro, Uhum. ia para a ONG. Aí ela falou para mim, nunca recebi, não recebo. Eu falei, mas está escrito no contrato do livro, está escrito inclusive na propaganda do livro, quando você compra o livro. Não, não, você está duvidando de mim. Aí começou a coisa, você está duvidando de mim? Eu falei, não estou duvidando, está escrito no contrato do livro, está escrito no livro. Aí o que aconteceu? Eu fui expulsa da ONG, fui expulsa. Em 2018, E e aí eu aí, comecei a ficar muito, muito chateada, muito decepcionada, porque eu estava ali de uma forma muito séria para realmente fazer uma coisa bonita para as mulheres que são vítimas de violência, uma coisa realmente séria e comprometida com resultados que devolvesse a dignidade das mulheres e melhorasse a dignidade dessas mulheres ou espancadas ou abusadas sexualmente, seja o que for, mas enfim. Aí, quando eu fui expulsa, aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo de errado? Aí eu comecei a puxar vários fios gente, soltos que eu vocês já têm estava que. Só um minuto, vou te percebendo. interromper. Muita gente perguntando. É pelo seguinte: a Malu, além de escritora, ela é jornalista investigativa de formação, entendeu? Porque as pessoas falam, nossa, como é que teve coragem e tal? Eu falei, já é da índole dela, estou explicando aqui para as pessoas que estão perguntando, já é da índole dela, porque ela é jornalista investigativa de formação, então aquilo já está dentro da pessoa, que nem eu para brigar. Entendeu? Vamos brigar? Vamos Sim, brigar. sim, já é uma vocação, É sim, uma sim, com vocação. certeza, com certeza. E aí eu comecei a investigar e assim, cada hora que eu ia puxando um fio solto, eu ia descobrindo uma coisa nova. E aquilo tudo foi me dando já aquele desejo, não, eu vou fazer então uma biografia não autorizada, porque assim, a quantidade de fatos, documentos como é que se diz? E coisas mal explicadas que eu comecei a encontrar, eu pensei, eu vou botar num livro, fazer um livro, porque eu quero esclarecer isso que ficou tudo pendente na minha cabeça. E assim, eu saí expulsa da ONG como se eu tivesse, sei lá, feito alguma coisa errada. Eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada errado. Eu trabalhei pela ONG, eu dei minha assinatura para o projeto da ONG, eu amparava vítimas pelas mídias sociais, eu entrava em contato, às vezes, com jornalista para falar do projeto dessa pessoa, que era um Tá. projeto que aparentemente era sério e tal. Aí fiz a biografia não autorizada, porque já tinha. Porque na biografia não autorizada eu contei também assim, a parte da minha biografia até o capítulo 10. Quem eu sou e o que aconteceu comigo, minha formação, Então minha fala pra família. gente como é que é você escrever sobre si mesmo, porque eu nunca escrevi sobre mim mesma, eu tenho vários livros publicados, mas quero saber como é que é escrever sobre si mesma. Deve ser um negócio. Para você que é jornalista, deve ser até fácil. Eu ia fazer tudo errado, provavelmente. Mas me conta como é que é escrever sobre si mesmo. Eu sempre fui muito, assim, ligada a livros, que eu explico isso no livro. Porque, assim, quando eu era pequena, eu tinha um defeito físico muito sério, que eu era quatro olhos. Eu tinha fundo de garrafa de 10 graus de miopia. Nossa.
E isso eu explico até no livro. Eu nasci com esse defeito que foi se acentuando. Com 7 anos eu ia para a escola com um negócio desse tamanho no rosto. Eu era diferente de todo mundo da escola. E todo mundo fazia bullying comigo, quando nem tinha esse termo de bullying. Ah, 4 olhos ali, a fundo de garrafa ali. E eu me fechava, porque eu sabia que eu era diferente das pessoas e aquilo realmente me enfeiava. E aí, assim, a partir dali, eu comecei a me agarrar muito aos livros, porque os livros, desde a infância, eles nunca me O xingaram, eles pessoal está nunca me... perguntando, o pessoal tá perguntando ali porque algumas das minhas estantes estão vazias, é porque amanhã vai passar aquele negócio de tipo insetizan, e estão perguntando o que está vazio, é por isso que está vazio. Esses que não estão aí estão guardados. Me conta, e aí como é que foi? Aí, assim, eu me apaixonei pelos livros, porque os livros sempre me aceitaram. Eu não sei também. Eu tenho, assim, um jornalista também lá na família do meu pai. O meu tetravô era dono do jornal Fluminense de Niterói, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu também puxei a vocação. E também eu lia muito. E, assim, desde pequena eu já fazia um diário. Tinha mania de escrever tudo que acontecia comigo. Eu colocava no meu diário. Hoje eu fui xingada na escola. Hoje tirei nota 10 na escola. Hoje... passei por isso, passei por aquilo, gostei de um rapaz, colocava tudo. Eu sempre tive essa mania de escrever e de ler, escrever e de ler. Porque são atividades complementares. Quanto mais você lê, mais você vai ter vontade de escrever. E quanto mais você escreve, mais você vai ter vontade de ler, porque são coisas que se complementam. Aí eu fiz assim o livro, a biografia não autorizada, eu fiz assim, eu fiz até o capítulo 10, eu contei mais ou menos como eu era, né, desde a minha infância, o que eu passei por esse defeito físico, a minha paixão pelos livros, e assim, o problema da violência doméstica da minha mãe. Contei tudo até encontrar essa pessoa que, a partir do capítulo 10 eu conto, eu encontrei essa pessoa, e aí devido a todo esse meu passado, eu achei que seria interessante eu entrar nessa causa e tudo, e aí do 10 em diante eu conto toda a história que eu tive com ela, até a expulsão da ONG, e aí, quando eu começo a fazer a biografia não autorizada, porque para mim foi um chamado, eu tinha que fazer essa biografia não autorizada, mesmo sabendo que eu ia sofrer, né? É Mas eu isso que acho que todo também... mundo está perguntando, quer dizer, a monstruosidade do caso em si, do Roger e suas vítimas, tem até uma pessoa perguntando aqui se a minissérie foi escrita baseada no seu livro, isso eu nem sei dizer. A minissérie da Não, Globo, onde o Antônio Caloni fez não. o Roger. Ah, não. A minissérie da Globo, qual? Assédio? Não, é assédio. Assédio. Foi, acho que em parte sim, no Bem-vindo ao Inferno, em parte sim. Em Entendi, parte sim. Em parte entendi. sim. Então, continua, porque todo mundo se pergunta, porque o caso já é tão sério. E você se aventurar dentro de um caso sério a investigar coisas mais sérias, todo mundo está perguntando aqui, ué, mas ela não tem medo? É a mesma pergunta que fazem para mim todo dia. Como é que a senhora dorme? Como é que a senhora acorda? Eu falo, normalmente, eu vivo a minha vida normalmente, sem nada disso, porque eu acredito que eu estou fazendo o certo. Como é que foi para você essa coisa do medo? Né? Eu tenho muito isso, das ameaças, todo dia liga a gente dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, me conta como é que é para você, que não é advogada, que aí tem uma outra conotação também, como é que é esse medo? Essa coisa de trabalhar o medo dentro do objeto e fazendo seu livro ao mesmo tempo. Me conta. O medo é uma consequência de falar a verdade. Então, assim, ou você não fala a verdade, compactua com fake news, e aí você sempre vai ter... Eu ficava pesando isso, eu vou ter uma consciência pesada se eu não falar a verdade. Entendi. E vou ficar, de repente, sem medo. Mas eu preferi viver com um pouco de medo, mas falar a verdade e ficar com a minha consciência limpa. Entendi. Porque, assim, eu já fui muito contra homens, assim, homem aquela coisa, homem sempre ocupado, porque a Lei Maria da Penha coloca isso, que o homem sempre ocupado. E não é assim, não é assim. Eu já fui muito por esse lado de aceitar essa verdade da Lei Maria da Penha, palavra da vítima basta. Não é bem assim, não é bem assim, entendeu? Se a vítima estiver mentindo, os homens são punidos, culpados, condenados, perdem a dignidade, alguns até se suicidam, Entendi. porque são inocentes. Então, assim, não precisa nem chegar também nesse lado da Lei Maria da Penha, o caso da escola base. O caso da escola base.
Os proprietários foram acusados injustamente por um grupo de mães que estavam cometendo pedofilia com os alunos, alguns alunos. Eu lembro. Quando foram ver, teve crianças ali que fizeram exame de corpo de delito e encontraram provas circunstanciais de lesões nos genitais. Por exemplo, a criança tinha problema no intestino, aí ela tinha uma lesão, de repente, ali no ânus. Uhum. E aí vai dizer que era pedofilia? Não pode, não pode, quer dizer. Depois eles foram inocentados, mas aí era tarde demais. A escola já tinha sido depredada, eles já tinham sido completamente linchados pela opinião pública. Isso não pode existir. A lei não pode servir para condenar injustamente pessoas inocentes, não pode. É verdade. Que esse, na verdade, é o grande dilema da justiça. Sempre me perguntam, né? Dei aula há tantos anos, preparatório de concurso, não sei o quê. Sempre aluno, as pessoas em geral, sempre me perguntam: a senhora nunca quis ser juíza? Eu? Não, eu quero dormir todo dia, deitar minha cabeça no travesseiro, de que eu não mandei ninguém para a prisão erroneamente, que eu não condenei uma pessoa a pagar alguma coisa erroneamente. Deus que me perdoe carregar essa cruz. Eu acho que isso é uma cruz. Então, voltando à questão do livro, como é que foi essa coisa assim do medo? Você também preferiu, como eu, deitar a cabeça no travesseiro e falar isso aí, alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos fazer. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, é isso aí. Eu também concordo com você. Exatamente, alguém tem que é o que eu falo sempre. Alguém tem que fazer o trabalho de juiz também, Exatamente, não tem mas aí, como. exatamente falando da questão dos juízes, você tem tantos processos, né, e tudo, como você vê a atuação dos juízes? Você vê eles imparciais, você vê eles parciais? O que você vem achando dessa sua experiência no contencioso judicial? Bom, eu acho que alguns são, como é que se diz, até enganados, porque, como eu estou falando para você, uma outra pessoa que já me processou em 6 varas criminais pelo mesmo crime, sendo que eu já fui inocentada, ela colocou as ações em jurisdições que ela não morava. Eu não sei como é que o juiz aceitou isso, eu não sei se é porque ela, de repente, tem casas em cada uma dessas jurisdições, eu não sei. Porque ela não mora em 6 jurisdições, ela não mora em 6 regiões abrangidas por essas varas. Eu não entendi. Então, assim, eu acho que o juiz também, devido à enxurrada de processos, muitos deles se deixam enganar, não consegue nem, de repente... E o juiz também, o que acontece? O judiciário ele é muito manipulado pela mídia. O judiciário sofre com a pressão midiática. O judiciário, porque... O que não deveria acontecer, né? Porque na teoria, né, quando a gente estuda, não devia se deixar influenciar por nada, né? E nós temos esses casos que são sempre de grande repercussão na mídia, e isso eu falo sempre. Olha, eu acho que o juiz, independente de ser A, B e C, tem que ser imparcial. Eu uso exatamente como exemplo a questão do Roberto Carlos lá na audiência criminal, né, que houve um problemão e tudo, as pessoas noticiaram porque parece que houve ali uma questão sobre a parcialidade. Então, você acha que os juízes aos quais você está enfrentando esses processos todos são imparciais, são equânimes, que a gente chama, inclusive? Eu acho que sim, mas também um ou outro se deixa contaminar pela pressão midiática, infelizmente. Porque hoje em dia os processos vão todos para a mídia, não tem mais aquela descrição de manter o processo na justiça, já chega, vão divulgando tudo, e aí parece que já vem aquele bolo de gente para culpar uma pessoa, porque, tipo assim, o numérico, né, a maioria numérica começa a falar mal de repente, de uma pessoa supostamente acusada de agressão, aí aquela maioria numérica já vai ganhando em cima da pessoa, do suposto acusado. Entendi. E às vezes a própria pessoa que foi espancada, ela preparou já uma cena para ela ser espancada. Enfim, porque acontece todo tipo de situação. Não, todo também, tipo de situação. Então, e aí, além da questão dos juízes, a gente fica pensando como a gente está, né, no dia a dia dessa loucura que você está enfrentando. Imagina isso multiplicado por 1000, no mínimo. Então, a gente tem curiosidade aqui de saber, além da questão do juiz, da imparcialidade,
como é que foi quando você recebeu a primeira citação? Quer dizer, do primeiro processo, como foi quando você recebeu a primeira citação? Isso é uma coisa que muita gente nos pergunta. Se a pessoa infartou, se a pessoa morreu, se a pessoa saiu correndo pelada pela rua, se a pessoa se jogou pela janela. E tá, a gente morre de rir, entendeu? Me conta como Dá um foi, desespero. me Dá um conta como desespero. foi a sua primeira citação de um primeiro, né, desses processos. Não, dá um desespero, sim. E, na verdade, o que aconteceu? Eu recebi várias citações, porque essas pessoas que estão me processando, elas fazem tipo assim, elas fazem ações em massa, é o modus operandi delas. Uhum. Elas começam a processar uma pessoa, elas não processam elas processam em São Paulo, processam no Rio, e assim, várias em São Paulo, várias no Rio. Mas como que Porque, foi você recebendo a citação do primeiro processo? O que não, que eu você fiquei sentiu? Chegou desesperada. primeiro, chegou pelo correio, né? Não chegou pelo oficial, Pelo, foi pelo pelo correio. correio. Aí, quando Foi. chegou pelo correio, você abriu, descreve para a gente que isso é muito importante, porque Não, eu fiquei. a gente vive aqui cada situação, a pessoa queima, a gente não consegue ter acesso ao inicial, porque a pessoa queima o negócio, joga, perde, deixa molhar. Dá para o filho fazer bolinhas de papel, sei lá. A gente fica louca aqui com essa questão das citações. Hoje é mais fácil porque algumas são eletrônicas, mas ainda tem muito de papel. E aí fala, você recebeu aquele papel, Tribunal de Justiça, blá, blá, blá. Primeira coisa que te veio na mente? Dá uma sensação horrível de desamparo, né? De perseguição, assim, parece que a pessoa é indigna de si mesmo, né? Porque, É. tipo assim, você está sendo acusada disso. E aí, tal coisa, você passa, o porteiro te entrega, o porteiro já te entrega meio assim, assustado, te olha meio assim, essa mulher é criminosa, não sei o quê. Então, assim, mas eu também fui intimada por oficial de justiça também Ah, uma foi aí, vez. como é que foi? Quando o oficial de justiça chegou, a primeira vez que eu fui intimada por oficial de justiça foi ano passado, 2020, na esteira dessas pessoas que começaram a me processar lá em São Paulo. Quando ela chegou, eu fiz questão de falar para ela, olha, pode subir, eu quero falar com ela. Quando ela chegou e me deu a intimação para eu assinar, eu falei para ela, olha, essa pessoa que ela está me processando, que eu não posso falar o nome, ela fez isso, fez aquilo, eu publiquei no livro mostrando quem ela é. Aí a pessoa disse, mesmo que foi. Aí ela me contou de casos de pessoas que ela também estava intimando, que também eram supostamente agressores de mulheres, até meus vizinhos aqui, um pouquinho mais longe, e que ela também estava achando que o cara fosse agressor. Eu falei para ela, olha, não é bem assim não, não é bem assim não, porque eu estou sendo processada justamente porque eu estou falando a verdade. Enfim, só que na época eu não tinha a decisão favorável da justiça. Mas eu senti que essa oficial de justiça ficou interessada na história, ela ficou interessada. Porque, na verdade, a gente vê aqui as coisas mais malucas do mundo. Então, assim, uma das coisas que é engraçado até é isso, né? A pessoa, isso eu falei muito na minha tese quanto à questão do Roberto Carlos. Todo mundo está escrito na Constituição, devia ser tratado em todos os processos, então, de forma igualitária. O que não é. O processo do Roberto Carlos correu em minutos, entendeu? E a gente tem cliente aqui que tem 1 ano de processo que a gente ainda não conseguiu citar o réu, porque aquela coisa, tudo, vira uma coisa, vira outra. Então, a gente vê que tem essa coisa da fofoca, do interesse, às vezes, que faz o processo andar ou mais rápido ou mais devagar, Sim, e as pessoas ficam achando que é coisa de filme e tudo, que some coisa de processo. A gente está com um processo aqui que todo mundo sabe, porque ele sai na mídia sempre, que sumiu um dos pendrives que tem que ir para a perícia. Pronto, é o caos dentro da coisa. Quem roubou? Porque foi entregue. Tem a certidão do cartão. Quem roubou? Quem sumiu? E aí, com essas coisas eletrônicas também, porque antigamente, quero falar isso para os meus alunos. Antigamente, os cartórios, eu sou muito velha, eu sou da época da fichinha verde, era um fichariozinho assim que o escrevente tinha escrito à mão a coisa do processo. E aí nos cartórios tinha um cofre. Nesse cofre ficava exatamente essas coisas que a pessoa tinha medo que sumisse por um motivo ou por outro, né? Mas que queria mostrar em juízo, então ficava naquele cofre. Eu brinquei sempre com os meus alunos que a coisa mais engraçada que eu pensei quando eu lembrei desse cofre
no processo do Roberto Carlos, foi assim, gente, se tivesse o negócio do cofre, poria uma cópia do livro no cofre. Então foi uma coisa assim que para mim, que sou bem antiga e tal, é muito interessante. E aí, você me Eles conta. tacaram paralelepípedo em você que você falou? Eles xingavam e tudo, ameaçava, sabe? Vamos. Tinha gente que incitava assim, vamos. Meu Deus, que É, absurdo, é que porque absurdo. as pessoas, elas não entendem e não separam. Muitas das vezes é esse o nosso problema aqui. As Uhum, pessoas não separam o artista da pessoa física. da Esse é um pessoa, dos sim. grandes Uhum, problemas que a gente tem aqui. Ah, o que você está uhum, fazendo com fulano? A gente não está fazendo nada com fulano. Fulano fez uma atitude que uma outra pessoa não achou correta e a gente está indo pelas vias certas, né? uhum, Através do uhum, judiciário, perquirir aquela pessoa. Se ela fez aquilo mesmo, se ela acha que está certo, se ela acha que então não está certo, vamos ver se como diria os romanos, você restitui status quo ante, que é o estado em que as uhum, coisas eram antes daquele fato, entendeu? Então uhum, não é, as pessoas acham assim, porque persegue fulano, porque persegue cicrano, porque a senhora não gosta de fulano, mas imagina, a gente aqui tem todos os tipos de artes, de música, de artes cênicas, plásticas e tudo. A gente não quer que as obras sejam censuradas. É só isso que a gente não quer. A gente não uhum. quer que aconteça. Eu dou uma aula que é de censura nas artes, lá em São Paulo, que eu sempre falo o seguinte: o que a gente não quer é o que aconteceu com Serbian Movie. Não sei se você conhece Serbian Movie, aquele Não, filme da Sérvia que retratou a realidade da Sérvia na questão, né, da indústria, que já não é mais pornográfica, é mais tipo sadomasoquista, uma coisa assim, de que eles caçam as pessoas e fazem. É o seguinte: quem não quiser ver, na minha humilde opinião, não vai ao cinema, tá? Eu, por exemplo, uhum, não vejo blockbuster. Não vejo esses daí que uhum, todo mundo. Não vejo. Por quê? Porque eu não quero que eu me uhum, aborrecer, eu perder meu tempo. Entendeu? Não, então, que a pessoa que não gostar daquilo, gente, a pessoa não vai ao cinema. Agora, dizer que você não pode ver antes de você ver, isso eu não aceito, porque eu quero crer que ainda nesse país, ainda a gente esteja num Estado democrático de direito. Mas então, liberdade, sim. liberdade de expressão é fundamental para você ter um mínimo, né, de democracia, que infelizmente aqui no Brasil a gente está vendo o quanto o Brasil, as pessoas do mundo, né, as pessoas internacionais perguntam, mas por que o Brasil 2028 está assim? Eu falei, porque o Brasil, vocês não estão entendendo, não passou por guerra, tem uma história recentíssima. Ali atrás já estava o problema da ditadura militar. Então, essa distância que vocês têm de uma liberdade consolidada, uma liberdade de expressão consolidada, uma liberdade de manifestação consolidada, aqui o Brasil não tem. Porque o Brasil tem uma história recentíssima democrática, que é a partir de 88, com a promulgação da Constituição. E Uhum. então, acabo falando mais do que a convidada. Pode falar, crianças. Pode falar que eu falo mais do que a convidada. Pode xingar, entendeu? Aqui é um espaço livre, nós somos livres e libertas. E aí, Malu, eu queria te perguntar, porque as meninas estão avisando aqui que o negócio só tem 1 hora, né? A live só tem 1 hora. Acho que o É. Instagram ele perde, né? Sei lá o que é. Então, me conta Uhum. aqui pra gente, sua primeira audiência de um desses milhares de processos. Como é que foi? Bom, a primeira foi na verdade, esse processo que julgou a biografia não autorizada, cujo desfecho foi agora com a certidão de trânsito julgado, não chegou a ter audiência, não. O juiz dispensou porque ele julgou que já estava tudo comprovado no livro. Desde o Então, início eu já comecei a ganhar. só para explicar para as pessoas que não são alunos que estão aqui, fez-se o julgamento antecipado da lide, né, minhas crianças? Quando o juiz acha que a causa já está madura e ele já tem os elementos para decidir, aí ele vai e decide. É, Sim. então, aí, só explicando esse parêntese. Só que como foi tendo recurso, agravo de instrumento, embargo de declaração, foi se arrastando. Começou em abril de 2020 o processo contra o livro, que eu lancei ano passado, a biografia não autorizada,
E aí, de abril de 2020 até agora, novembro de 2021, quando saiu a decisão de trânsito do julgado, foram tendo os recursos, agravo de instrumento, embargo de declaração, contestação, todos os instrumentos legais ela utilizou para demover o juiz da primeira decisão que ele já tinha tomado, que o livro procedia, que não era calúnia, injúria e difamação, era um livro documental, porque tudo que eu falei ali é amparado em documento. O livro tem 400 páginas, praticamente 300 documentos. Então, se no primeiro processo não teve audiência, qual foi o primeiro processo com audiência? Como é que você foi? Como é que você se sentiu? Conta pra gente, que é isso que interessa pra gente que faz contencioso judicial, de minimizar o dano da parte que, infelizmente, tem que se ver dentro de um processo judicial. Olha, se eu não estou enganada, porque é tanto processo que também tem hora de não dar uma coisa na cabeça. Até foi você que viu até o trânsito em julgado desse processo da biografia, não autorizaram, porque assim, eu também não estava nem vendo. Porque que a pessoa fica psicótica, né? A gente tem gente que fica dando refresh, ela fica com o negócio do processo no TJ, e aí ela fica dando refresh, que é para ver se andou o processo. Gente, menos, vocês estão no Brasil, não estão na Suíça. Pode falar, querida. Bom, mas eu creio que foi agora em outubro, não, novembro, foi um processo que eu tive essa audiência de 3 horas de duração. Isso que a gente quer saber. Então, assim, o início, né? O início. Você recebe a data da audiência, a hora. Como é que você se preparou para essa audiência? Que isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar para as pessoas. A audiência, gente, é que nem a apresentação agora de final do ano das crianças na escola. Você tem que preparar. Não é chegar lá, vou chegar lá e qualquer coisa. Não é assim. Você tem que se preparar emocionalmente, né? A parte, né? Emocionalmente, estruturadamente, porque você vai ser inquirido pelo juiz, vai ser inquirido pelo advogado da outra parte, entendeu? Vai ter uma movimentação. Conta como é que, então, primeiro você se preparou para essa audiência, que foi a primeira que você foi desses processos. Na verdade, eu me preparei. Assim, o meu livro, ele está sendo processado por várias pessoas. Várias pessoas. Ele é uma bomba que eu lancei, como se fosse pior do que uma bomba do Talibã. E aí, enfim, todo mundo começa, não, esse livro é horrível, esse livro é horroroso, só pode mentir. E aí, mesmo com a decisão já caminhando favorável desse primeiro processo de abril de 2020, essas pessoas não se conformaram e foram processando, mas enfim. Aí, quando foi agora em novembro, eu sentei na audiência virtual, aqui mesmo, né? E me preparei assim, daquela forma, sabendo que o livro já estava ganhando um dos processos, que era o primeiro, já estava ganhando, já estava ganha em primeira instância, ganha em segunda instância, porque a primeira instância ele ganhou ano passado, se não me engano, em setembro de 2020. A segunda instância foi em março de 2021. E aí, quando foi agora em novembro de 2021, o meu advogado até falou, olha, vai sair o certidão de trânsito julgado, não tem como perder, enfim. E aí eu fui para essa audiência virtual desse processo, que eu fui ré, eu já estava, também era sobre o livro, mas é tal coisa, o livro já está, ele já me defende, na verdade, né? Porque ele já está ganhando e ele me defende. Mas assim, é claro que eu fiquei aborrecida, é ruim, né? Porque aí a outra parte chamou as testemunhas, 6 testemunhas falando mal de mim. Quer dizer, 3 delas não falaram não, que nem me conheciam, mas as que me conheciam falaram mal de mim. Uma delas chegou, para você ter uma ideia, assim, do nível das testemunhas dessa pessoa, uma delas chegou lá na hora do juiz e falou que eu era velha. Falou para o juiz, essa velha. Olha entendeu? aí, meus alunos, olha aí o preconceito. Cadê o Estatuto do Idoso que não está aí nessa hora, meu Deus? Poxa. Quer dizer, a pessoa já é ré, já está ali sofrendo, né? Tendo que pagar advogado, tendo que responder, parar de fazer suas coisas para sentar ali e comparecer diante do juiz, prestar depoimento e tal. A outra chega, pô, não sei o que, ela é velha. Cara, aí você fica, o que é isso, gente? O que é isso? Mas aí demonstrou o nível dessa pessoa que chama uma... Isso daí, agora estão perguntando aqui uma coisa que é interessantíssima. Se você é uma das vítimas lá do Médico Monstro, lá de São Paulo, eu gosto de falar Médico Monstro. Nem conheço. Não, eu sei, então. Aí eu tô falando exatamente isso. Quer dizer, você, sem ter sido vítima, o que você sente em relação a essas vítimas? Você acha que essas vítimas foram compensadas de alguma forma? Você acha que elas ficaram com uma marca e que nada, dinheiro nenhum vai pagar isso? Como que você vê essa questão das vítimas? Olha, o que acontece? Muitas das vítimas ali não foram vítimas.
Não foram Entendi. vítimas. Algumas foram, com certeza, outras não, outras se valeram da situação, foram oportunistas, se valeram da situação, porque como havia a mídia em cima, a pressão midiática, como a gente já conversou, então, assim, quando aparece uma ou duas ou três vítimas reais, vítimas não, pessoas oportunistas se aproveitam daquela situação para dizer que foram vítimas, combinam com outras, porque existem agências na internet que aliciam vítimas, aliciam possíveis vítimas, mulheres, para fingir de vítimas, para depois ganhar indenização. Porque quanto mais vítimas tem de um réu, maior a indenização. Inclusive, está sendo pleiteado. Deixa eu te cortar, porque as perguntas são muito interessantes. Modéstia à parte, meus alunos e meu público aí que me acompanha na lida todo dia dessa coisa midiática. Excelente pergunta, Evelyn, muito boa. Você, hoje, depois de ter escrito esses livros, está passando por todos esses processos e tudo, você tem mais ódio dos homens ou das mulheres ou dos dois? Olha a pergunta dela, ou se igual. Isso, olha aí, Bolinha, quero ver o que a Malu vai falar. Fala aí pro Bolinha, ô Malu. Olha, ódio é uma palavra muito forte, né? Mas eu diria que eu tenho uma grande desconfiança, uma grande decepção com as mulheres. E com os homens, não? Olha, com homem é o seguinte, não, homens é o seguinte, o homem até age de uma forma impensada, ele realmente bulina a mulher, assedia, mas o homem, quando ele age assim, ele faz maldade com a mulher, às vezes por desejo de posse, atração sexual, ou mesmo raiva, enfim, problemas não resolvidos entre o casal, enfim. Mas o homem, ele age mais no instinto. Agora, a mulher, quando ela age de uma forma mau caratismo, ela age premeditadamente. E aí o que acontece? Como a lei Maria da Penha favorece as mulheres, aí gera toda uma situação de oportunismo para condenar homens inocentes. Isso aí não pode acontecer, porque aí acontece o seguinte, não existe lei que protege o homem falsamente condenado, falsamente acusado, não existe lei, ele simplesmente perde a vida dele. Pois fica... isso é aí que eu quero chegar, porque a gente te chamou como nossa convidada especial, nossa primeira live aqui do canal, que a gente está inaugurando, pelo seguinte, a gente, durante 30 anos, a gente defendeu, nessas questões mais de sexualidade, dessas questões assim, a gente sempre defendeu as mulheres. Sempre. Nesse ano, na verdade, no ano passado, a gente, pela primeira vez, e fomos muito criticadas por isso e tal, pela primeira vez, a gente assumiu uma causa de um homem. Eu fiquei igual a você, metralhada por tudo e por todos, e tal. Aí eu falei assim, quem vai trabalhar, que nem uma Moura, nesses processos, sou eu, minha equipe, nós todas, e eu que decido, eu não decido quem está com a justiça. As pessoas têm uma coisa, porque eu sou juiz arbitral internacional, elas acham que eu não decido quem está certo aqui no Brasil. Lá fora eu decido. Aqui não. Aqui eu quero saber o seguinte, todo dia chega uma pessoa, bate aqui na nossa porta e fala assim, eu quero processar fulano. Aí eu falo, não quer processar ninguém, você tem um problema e você quer resolver o problema. Né? Em tese é assim. Então, se durante esses 30 anos a gente realmente teve sempre do lado das mulheres, é porque a gente sempre viu essas coisas injustas, essas coisas bem Roger mesmo, né? Essas coisas da diferença social, do dinheiro e tal. Só que chegou um dia que um artista nosso, né, sofreu uma cultura do cancelamento e sofreu uma mentira e sofreu o que você está falando, que foi como a gente tomou conhecimento mais de você, do seu trabalho, passamos a admirar, porque pela primeira vez a gente teve que, dentro do processo, olhar sob a ótica masculina e não sobre a ótica feminina. A ótica feminina a gente olha há 30 anos, a gente já está cansado de saber o que tem que fazer, o que tem que falar, o que tem que escrever. Mas dessa vez a gente teve que parar tudo e todas nós tivemos que sentar para falar, vamos nos colocar do outro lado do balcão. Porque essa questão de se colocar do outro lado do balcão é uma questão própria da justiça. Eu digo sempre aos meus alunos que não existe verdade única, 3 verdades no mínimo, a do autor, a do réu e a do juiz. E você tem que escolher mais ou menos a qual que lhe parece verossímil, porque você não vai julgar nada, você vai advogar para uma parte, é diferente.
Mas, realmente, você tem que ter uma coisa que eu, com o tempo e tal, sempre aprendi, essa coisa da imparcialidade. Tanto que quando uma pessoa chega aqui para a gente para contar uma história, a gente não acredita totalmente e fala assim, ok, você contou a sua história, agora nos prove, diz que a gente é o juiz, nos prove Uhum. dessas coisas. Aí a pessoa vem, tal, traz documento, traz fatos. Se ela nos convencer, aí a gente pode tentar convencer o juiz. Se não nos convencer, como várias pessoas que batem aqui, muito também por causa desse lance da pandemia, né? Que as pessoas ficavam muito de dinheiro, então as brigas aumentaram o triplo. As pessoas falam, não, não, aumentou o triplo porque está todo mundo sem dinheiro e todo mundo querendo arrancar um dinheiro de alguém. E o confinamento gera muitos problemas também emocionais de convivência, né? Porque muitos. uma coisa é quando você tem a liberdade de vir, você leva a vida de uma forma mais leve, mas quando você está confinada, não pode sair de casa. Isso aí foi o problema, assim, secular da questão. E aí, olha, eu achei que tinha cortado o negócio por causa do tempo, mas não cortou, não. Achei, falei, meu Deus, vai cair o negócio nem de despedida, a Malu das pessoas, isso aqui. Não, ainda tenho tempo, elas me falam 5 minutos. Pode falar. Então, no caso de suposta violência sexual, de abuso, não tem ninguém ali para testemunhar, e basta a palavra da vítima. Então, realmente, se a vítima foi agredida, abusada, violentada, ela merece toda a reparação da lei, toda agora vai uma questão minha, não é dos alunos, vai uma questão minha que todos os dias da minha vida, em todos esses milhares de processos, a gente discute. Existe algum dinheiro que repare a dor? Quer dizer, o dano moral é a dor, dano material que você perdeu e tal, todo mundo sabe, patrimonial. Mas a gente discute aqui. Existe preço para a dor? Qual é a dor de quem perde um filho? Tanto existe que no meu livro, Na Porta do Inferno, sobre o mundo da violência de gênero, eu denuncio que está correndo uma ação na OEA, Organização dos Estados Americanos, cuja decisão, condenando o Brasil por omissão no tratamento dado às vítimas do Código Abdel-Maci, vai render essa pessoa que colocou essa ação 6 milhões de reais. Então, existe sim. E quem vai pagar os 6 milhões de reais vai ser o povo. Porque vai ser o Estado, Malu, o Estado brasileiro. Malu, deixa eu te interromper um pouquinho, que a minha mamãe entrou. Só que, mãe, vocês erraram aí o horário. De repente ela pensou que era às 7, era às 6. Mas tudo bem, vivem reclamando. Sinuê, minha amada, como sempre, aqui comigo. Mas então, quem vai pagar essa conta de 6 milhões se a pessoa ganha na OEA? Porque quem tem que pagar é o Roger, que tem milhões e fugiu. Não, o Roger já foi processado na esfera criminal e civil aqui da Justiça, mas essa ação do Brasil, quer dizer, do Brasil não, de uma das vítimas, junto à OEA. E aí a OEA julga crimes dos estados que compõem a OEA. Então, vai ser uma condenação de organismo internacional para o Brasil. Se o Brasil for condenado, a decisão deve ser ano que vem, porque essa ação já foi impetrada em 2015. E agora que a OEA realmente recebeu a ação e resolveu analisar. Se o Brasil for condenado, essa pessoa vai ganhar 6 milhões de reais, porque são 20 vítimas, 300 mil para cada uma. 6 mil, e aí quem vai pagar é o povo. É o povo, né? Então, eu digo para você, tem preço sim. Eu vou te explicar essa coisa. Tem preço sim. Até porque estão me perguntando aqui, eu vou explicar, gente, essas cortes de direitos humanos, vocês pensem o seguinte, essa questão que a Malu está levantando é a mesma questão do Holocausto, do nazismo, nesses tribunais em que, em tese, ensejam reparar uma catástrofe de direitos humanos. Né? Quer dizer, quando você tem um holocausto, quando você tem a questão do nazismo, efetivamente 6 milhões de pessoas morreram. 8 milhões, 6 milhões. E aí vai ter uma coisa de reparação. Mas aí também é aquela coisa. Eu vi outro dia, os alunos me mostraram que agora existe um movimento, da mesma forma como tem aquelas questões do feminismo radical, agora tem um movimento dos homens, que até mostra um pouquinho naquele filme, esqueci, aquele filme, Magnolia, que o Tom Cruise faz esse cara, que ele ensina aos homens
Esse ensina aos filme é homens. maravilhoso. Esse filme é maravilhoso, eu adoro também. Eu gosto demais desse Eu filme, também, demais. por causa disso, mostra, né, essa coisa. E isso que o Tom Cruise Ele faz no fazia um filme. machista louco, um machista Exatamente. que ele fala que Exatamente. o Deixa pênis eu é o poder, explicar. né? Uma coisa assim, que ele fala, uma coisa assim, né? O Não, pênis é é o o poder. seguinte, vocês têm que tomar conta da sua vida de novo. As mulheres não podem tomar conta É, da sim, nossa vida assim e tudo. É uma coisa sim, enlouquecedora, né? É uma coisa assim. E ele aí, é completamente pirado. É. Não estou ouvindo. tá me ouvindo agora? Agora estou. É porque entrou uma ligação aqui. O que que acontece? Né, semana passada ou semana retrasada, expliquei isso para os alunos que me mostraram, né, depois, teacher, tem um movimento que é aquilo que a senhora falou do filme. São homens que me mostraram até o site. Depois, gente, quem quiser, joga a pergunta lá no site que a gente manda o link, tá? São os debs.prof.br. MGTOWs. MGTOWs. Os MGTOWs, MGTOWs. Sim, são os gente, MGTOWs. o que é É. isso? E aí tem todo um Não, mas olha, discurso. não, mas assim, os MGTOWs, na verdade, eles não têm esse discurso de ódio. O verdadeiro MGTOW, ele não tem esse discurso de ódio contra a mulher. Não, de Porque eu ódio não, conheço mas vários quer, MGTOWs. quer ser homem por ser homem, né? Tem uma coisa assim. Ah, não Sim, posso ter porque eles vergonha de ser homem e tal. Tem uma coisa mas eles assim. já sofreram tanto com mulheres também que foram oportunistas e foram, assim, espertas e malandras, que eles se fecharam em si mesmos e trocaram a experiência e viraram os MGTOWs. Mas, assim, o verdadeiro MGTOW, ele não tem outra Explica, mulher. Ele aproveita que a gente está falando, olha, tem uma pessoa perguntando aqui, aproveita que a gente está falando como especialista, pede para ela explicar o que é a sigla MGTOW e o que significa, por favor, sim, senhora. Vamos lá, o que sim, significa? men going their own way. Homens caminhando seu próprio caminho. Homens independentes que não vão fazer da mulher a razão da sua vida. Eles vão trabalhar, eles vão ter hobbies, eles vão ter mulheres também. Mas eles não vão fazer daquilo a felicidade deles, casar, mostrar que são viris, mostrar que tem que ter uma mulher do lado para mostrar virilidade. Eles vão lidar com a mulher de uma forma mais suave. Porque também tem o incel, né? O incel é o celibatário, né? Que não faz sexo. Mas aí o Também... celibatário, eu queria saber qual é, inclusive, a fundamentação teórica deles, né? Porque tem que ter uma fundação, cada movimento desses tem que ter uma fundação teórica. Essas do MGTOW, eu até entendi, né? Os alunos me mostraram, a gente discutiu, e exatamente, homens que seguem seu próprio caminho. A gente Sim. entendeu o que é a fundamentação teórica, né? Então, agora, esses que pregam o celibato, explica pra gente que não sabe qual é a fundamentação teórica desse povo. Olha, Débora, na verdade, eu acho que a Enaile, que fez esse comentário aqui... Foi, Enaile. Ela pode explicar melhor o que é incel, porque eu não sei muito bem. Eu sei que o incel é meio celibatário, entendeu? Mas, assim, o mangino, eu sei que é o homem que é muito ligado à mulher. Tem uma terminologia específica para esse tipo de homem. Atenção, alunos, estamos conhecendo juntos um novo vocabulário. Eu vou pedir até para a Malu depois ir lá no nosso site e botar essas siglas, explicando, que aí todo mundo tem acesso a essa informação, né? Eu sou professora, a gente tem que dar acesso à informação para todo mundo saber, né? Aí me conta, como é que é essa do celibato? Eu acho que eu não sei se eu estou falando uma besteira também, mas eles não fazem, procuram ser celibatários para não se aventurarem em relações amorosas que vão dar errado. Aí eles também fazem nofap. Eu não sei se eu estou falando besteira. Olha só, né? o doutor Marcelo, deve ser seu advogado, né? O doutor Marcelo. O Marcelo. Ele está explicando aqui. Noi é uma referência a membros de uma subcultura virtual que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter um estado que descrevem como inceldom. Muito interessante, estou achando que essa vai ser um ótimo tema para uma próxima live, essas siglas todas que nem eu sei o que é. Essa Men Going Their Own Way, os alunos me explicaram, mas essas outras variantes aí que você falou. Mas, Débora, aquele personagem específico do Magnolia, que é o Tom Cruise, eu acho... Gente, assista o Magnolia, assista. Ele se você prega não o ódio à souber, mulher. se você não souber aonde ver Magnolia,
manda um contato para a gente no site, que a gente bota o link para você, porque todo mundo tem que ver esse filme, é fundamental. Pode falar, Eu Malu. já vi esse filme umas 3 vezes, porque é um filme muito bem feito, é uma Maravilhoso. obra-prima. Uma obra-prima. Agora, o personagem do Tom Cruise, ele prega o ódio à mulher. Não é bem o caso do Miguel. O Miguel, que é bem resolvido, ele não prega o ódio à mulher. Ele prega uma independência amorosa e financeira da mulher para não se sujeitar aos encantos, aos caprichos da mulher, que de repente podem ser oportunistas e prejudicar eles. Então, eles têm essa coisa de independência, de não pregam ódio, né? Entendi. Enfim, esse personagem Tom Cruise é que ele prega o ódio, e assim, eu acho que tem uma corrente também é o machismo, né? O machismo mesmo, né? O machista que quer, enfim, que realmente existe, o homem que quer fazer mal às mulheres. Eu não estou nunca falando que não existe violência contra a mulher, existe muita, muita. Agora, não pode existir pessoas que se aproveitam da causa da violência contra a mulher para serem oportunistas e depois pedir indenização na OEA. Isso eu não acho legal, entendeu? Entendi. E olha só, gente, então as meninas estão falando aqui que temos que encerrar, porque elas falam, olha a mensagem que eu recebo, vai cair a live a qualquer minuto. Então, eu queria agradecer toda essa presença maravilhosa. Por favor, nos inscrevam, ou manda direct aqui no nosso perfil do Instagram, ou vai lá no site, porque o direct no Instagram, para a gente, é um pouco mais difícil. O site, para a gente, é mais fácil, porque fica acessível a mais pessoas, e aí você pode, essa informação que, de repente, é a resposta da sua pergunta, pode divulgar para mais pessoas e pode ser do conhecimento, e aí você socializa o conhecimento. Eu sou a favor da distribuição do conhecimento, né? Eu sou professora, não adianta. Eu acho que se eu tiver estudado e trabalhado tanto para não poder passar isso adiante, quando eu não estiver mais aqui, não vai adiantar nada. Vai morrer tudo comigo? Lógico que não. Então, é por isso que eu faço questão, inclusive, de aprendê-los com vocês. Viram? Vocês falam assim, que eu já sei tudo. Eu não sei nada. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Hoje aprendi e vou provavelmente sugerir a pauta aí nas nossas enquetes, vou sugerir que uma das pautas seja uma dessas com algum homem que diga para a gente essas siglas e qual é a fundamentação teórica delas, né? Porque eu já vi, Malu, você sabe que por falar nisso, a questão, lembro sempre, o pessoal sempre associa João de Deus ao Roger, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa interessante porque a gente fica pensando, uma vez aqui, não sei, acho que um ano atrás, assim, eu cheguei a ver na TV a cabo, nessas coisas, uma matéria num desses canais aí americanos, que era um grupo de homens, tá? Porque nos Estados Unidos isso tem realmente liberdade de expressão e manifestação, você pode ter isso. Eles queriam legalizar a pedofilia. Não sei se você viu isso. Você viu isso? Não vi. Meu Deus, que absurdo. Procurem aí, gente. Se não, postem lá no site para a gente fazer o blog botar no blog um post com esse tema, porque a gente se deu o trabalho na época de procurar saber, né? Porque é uma coisa, então, que tudo que para a gente tentam regulamentar através do direito, a gente tem interesse. Claro, na nossa área de atuação. Não quero saber de imposto de renda, não sei nem matemática, não sei tabuado, não sei nada. Não quero saber de aluguel, de não sei o quê, não sei de nada. Agora, quanto às questões da liberdade de expressão e manifestação, que a gente trata tanto aqui, claro que a gente quer saber. Então, na época, eu lembro que eu trouxe para os alunos, né, eu fui pesquisar a internet e tudo, e trouxe para os alunos essa matéria com esse movimento, né? Da mesma forma, eu explico para os alunos assim, da mesma forma que tentam legalizar a maconha, o aborto, não sei o quê, eles inclusive falam isso no manifesto deles. Eles querem legalizar a pedofilia porque eles acham que uma criança, sei lá, a partir dos 10 anos, pode discernir se ela quer ter relação sexual ou não, porque está entrando na puberdade, porque está não sei o quê. É uma questão. Eu, como falei para vocês todos, e Malu, falo para você também, eu não julgo nada, porque eu não quero julgar, não quero ser julgada, mas eu não julgo nada. Quando eu recebo esse tipo de material, esse tipo de informação, eu vou pesquisar. Então, para exatamente trazer para os alunos, eu pesquisei e vi que eles têm um manifesto, né,
com uma proposta de legalização da pedofilia. E aí, mas isso não vai passar, com certeza, não né? sei Não vai não, passar. porque nos Estados Unidos tem direito à arma. Uma pessoa tem direito a portar arma, que é o que querem implantar aqui. Então, nos Estados Bom, Unidos, por causa da Fourth Amendment, né, a quarta emenda famosa, das liberdades públicas, entendeu? Tem muita gente que pensa filosoficamente o assunto, que acha que eles têm grande possibilidade de passar, porque o argumento deles é esse: se pode ter arma, se pode consumir droga de forma legal, não sei o quê, eu quero também poder ter direito à minha pedofilia assim também. É um caminho, é uma construção de pensamento. Realmente, quando você pensa numa pessoa, vamos dizer assim, porque eles não chamam de criança, é pessoa. Uma pessoa de 10 anos decidindo se quer ter relação sexual com alguém ou não, e principalmente porque nesses casos a gente sabe que a pessoa é muito mais velha, porque uma coisa é aquela situação do Endless Love, né, com a Brooke Shields, que foi o Amor Sem Fim, né, em que eles resolvem ter a primeira relação, e aí causa transtorno na casa, o pai quer matar ela, não sei o quê. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa, como eles dizem, de 10 anos decidir sobre o próprio corpo, quando a outra não é pessoa é muito mais não é. velha e tem uma outra concepção, isso aí eu acho realmente um pouco complicado. Não estou julgando, para quem quiser saber. 10 anos, a menina não menstruou ainda, enfim, a menina Mas aí vem esse tipo de argumentação, aí vai lá no site deles. Não, tem menina que já menstruou sim aos 10 anos, e é verdade, eu sei. Mas, enfim, não pode. As argumentações, né, viram. Mas aí o Roman Polanski foi expulso dos Estados Unidos por uma acusação de pedofilia, aí vai ter que inocentar o Roman Polanski. Exatamente. Então, Exatamente. esses movimentos não são tão simples assim, porque o cara Mas porque nos Estados Unidos eles não têm, como aqui no Brasil, essa visão restrita da liberdade de expressão. Lá eles têm realmente uma visão aberta, sob garantia de violação constitucional da quarta emenda. Então é uma coisa a se pensar, né, se isso vai passar ou não. E tudo lá, vocês sabem, meus alunos sabem, né, que lobista nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada e tudo, é uma coisa que não é lava-jato, não é uma coisa que nem aqui, é uma coisa regulamentada, existe, sabe, o Senai, o Código de Empregos, lá tem lobista e tal. E lá eles funcionam assim. Eu ainda não fiz a total formação de conhecimento e de convencimento sobre o tema. Eu ainda não posso opinar. Tomei o conhecimento desse tema, né, no final do ano passado, no início desse ano, e a partir daí comecei a fazer leituras e estou refletindo junto, porque também tem isso, a pessoa acha que a gente que reflete, assim do nada. Não, a gente tem que maturar aquilo. Aliás, os bons juristas, os bons filósofos, os bons historiadores pegam a informação e vão deglutindo ela dentro da sua formação, do seu conhecimento, do que você acha o certo e o errado. E agora já me falaram de novo que a live vai cair. Gente, eu queria agradecer a todos, muito obrigada pela participação na nossa primeira live aqui do nosso perfil, e muito obrigada você, Malu, por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito honrada com o seu convite. Não, por favor, a gente quer exatamente isso. A gente, há 30 anos, briga para as pessoas terem a liberdade de se expressar, de manifestar, de terem opiniões divergentes. E assim vai, a gente só não quer censura prévia, porque isso é muito chato realmente, e isso nos remonta a um passado remoto, não tão remoto aí, que o Brasil teve, e a gente espera que não volte a cair nele, tá? E assim eu me despeço com um beijo para todos vocês, boa noite, obrigada pelas presenças, e todos os comentários são respondidos, tá, gente? Ou aqui no perfil, ou lá no site. Pode fazer pergunta, pode fazer comentário, pode falar assim, a senhora falou do negócio não sei o que, onde está o link? A gente bota o link para vocês, é para isso que tem lá a seção lá do site onde a gente faz esse trabalho, tá? Então, agradecendo muito de novo, obrigado, Malu, obrigado a todos os participantes, estamos esperando o feedback de vocês e até a próxima. Tá bom, agradeço a todos também. Obrigado, Um beijo, Débora. Malu. Tchau.